Olá a todas e todos. Começamos mais um episódio dos nossos debates no podcast História Presente, do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH-UERJ. Eu sou Jaqueline Ventapane e fico muito feliz em trazer hoje a professora Cláudia Patrícia de Oliveira Costa, o professor Flaviano Isolan, da UERJ, nosso coordenador do LPPE, e também os nossos estagiários Alicia Basta e Gabriel de Assis, para um bate-papo que tem tudo a ver com o que fazemos aqui no nosso podcast. Vamos falar sobre o meio digital, as possibilidades e os seus limites para a educação. Cláudia Costa, nossa convidada, é historiadora, doutora em ensino de História pela UERJ, professora e coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Professor José de Souza Marques, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. É também pesquisadora associada do LPPE e lançou recentemente seu livro, Nas Disputas das Memórias, narrativas acerca da emancipação de queimados. O professor Flaviano Isolan é o nosso coordenador, é professor de História Contemporânea da UERJ, atualmente o coordenador também do LPPE, faz um trabalho de extensão junto aos cursos pré-vestibulares comunitários. A Alicia Bastos é a nossa estagiária responsável pelo gerenciamento por esse contato digital do laboratório com o público externo, e o Gabriel de Assis, nosso estagiário no projeto do podcast. Ambos são alunos do curso de graduação em História da UERJ, do campus Maracanã. Bom, eu começo agradecendo a todos, especialmente pelo fato de fazer esse diálogo com, digamos assim, as duas pontas do processo educativo, os professores e alunos, e colocando uma questão até um pouco incômoda, mas que deve ser sempre colocada na mesa ao fazer um trabalho deste, especialmente nesse momento de pandemia, em que parece que a virtualidade passou a fazer parte em todos os momentos e em todos os espaços, né? E especialmente em relação aos alunos. Isso vale para os alunos da educação básica, mas também para os universitários. Há uma efetividade no uso das tecnologias digitais no cotidiano escolar? Porque nós vemos muitos jovens acessando as redes sociais, vendo vídeos, mas nem sempre esses são de qualidade. E não temos, e isso não devemos esquecer, um número real de quem utiliza esses caminhos para o aprendizado de história. Só para começar uma exemplificação, recentemente para um outro projeto, eu fui até um vídeo no YouTube e comecei feliz, vendo uma professora que havia pedido aos alunos para assistirem a uma animação para um trabalho. E comecei a correr o dedo pela tela para ver a resposta desses alunos. E os comentários, com raríssimas exceções, eram a maioria que via aquele filme, aquela animação, por obrigação, e reclamavam muito. E eu acho que no caso do podcast, talvez isso seja mais complicado. E é um pouco esse bate-papo, essa conversa, que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, justamente até porque o LPPE, ele se volta para a construção de caminhos, de busca de produção para o ensino da disciplina de história, né? E aqui entra não só o podcast, mas todas as outras produções que têm esses conteúdos relevantes para a historiografia, para a discussão de temas diversos, mas que muitas das vezes não encontram espaço até para se contrapor aquelas produções que nós sabemos que são feitas sem conhecimento adequado e que acabam tendo muito mais espaço do que essas da academia. Então, eu vou começar com a Cláudia, se ela fala um pouco como ela vê essa realidade, né, já que ela está na sala de aula, como professora e como coordenadora pedagógica numa escola pública. Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Jaque, pessoal do LPPE. Como você falou, a questão da pandemia pegou a gente, né, no contrapé. Não, dentro de uma escola pública, e aí eu vou falar um pouco, vou deixar um pouco marcado aí o meu lugar de fala, né? Eu estou há 15 anos na Secretaria de Educação do Estado, né? Então já rodei várias escolas, já vi várias realidades, e o acesso aos meios digitais, né, ele é muito, muito precário, muito descontinuado, eu diria, porque raramente eu trabalhei em algum colégio, e olha que eu já trabalhei em colégios bem centrais, assim, referência. Tinha um laboratório de informática, por exemplo, com acesso fácil aos alunos, né, que os alunos pudessem acessar a qualquer momento,
com uma conexão de internet que suportasse, né, ou com equipamentos adequados para aquilo, para aquela finalidade. Então, sempre foi o laboratório de informática das escolas, sempre foi um território ali mais reservado, mais interditado a certas atividades, né? Talvez o único colégio que eu falei que tinha uma ocupação efetiva desse laboratório foi o Instituto de Educação Roberto Silveira, em Caxias, que é um colégio de formação de professores também, de nível médio, que a gente chama de curso normal, e que ali tinha um laboratório de informática e eu via um uso pedagógico, um uso frequente de turmas se apropriando desse espaço na escola. Mas, fora isso, é mais complicado, por mais que até haja uma certa força de vontade de algumas direções. E aí, quando veio a pandemia, isso se tornou uma obrigação da noite para o dia. Então, a Cláudia, de antes da pandemia, considerava até que os seus alunos eram nativos digitais e muito entendidos de tecnologias, entendidos de como utilizar o celular para fazer pesquisa, para fazer uma busca, para entrar em sites ou em aplicativos ou em podcasts ou vídeos que fossem úteis, ainda que fossem úteis na via inversa, né, no sentido de problematizar como determinados aspectos da história estão sendo construídos, né, por essa historiografia mais popular, né, mais massiva. E quando veio a pandemia, né, que aí se tornou obrigatório porque tudo se veio remoto, a minha surpresa foi que os meus alunos sabem muito mal e porcamente mexer no WhatsApp, mexer no Facebook ou no Instagram, que são as redes sociais que eles mais têm acesso. E isso também se deve muito ao fato da questão da internet, né, que a gente fala tanto da democratização do acesso à internet, porque a maioria deles acessam a internet, acessam esses aplicativos via celular, através de planos de dados móveis que não consomem créditos para acessar um WhatsApp, por exemplo. Então, isso torna difícil que esse aluno acesse outros tipos de suporte que não sejam aqueles custeados pelo plano, pela promoção da operadora que fornece essa franquia. E aí esse ano, né, o ano passado foi bastante caótico, né, nesse sentido, porque a pandemia veio, não se tinha nenhum planejamento, da noite para o dia colocar o Google Classroom como a plataforma que deveríamos usar para nos comunicarmos com os alunos. Ninguém sabia mexer naquilo ali, muitos colegas não sabiam mexer, e aí tem uma dificuldade geracional também envolvida nisso aí, e muitos alunos com dificuldades absurdas de acessar. E aí, esse ano, a Secretaria de Educação inventou um novo aplicativo que supostamente atua sem precisar consumir dados móveis, né, dados da internet, créditos lá do celular que eles utilizam. E aí, na esteira desse aplicativo, veio um material já consolidado, já elaborado, pela própria Secretaria de Educação, com o suporte, com a consultoria, com a elaboração de professores da rede. E esse material consiste, porque ainda está em vigência, em apostilas, videoaulas e também podcast. Todas as disciplinas, né, do currículo básico, do ensino médio, ensino fundamental, porque em alguns lugares do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação do Estado ainda tem o ensino fundamental, e a modalidade jovens e adultos também. E aí, nessa plataforma, nesse novo aplicativo, eles têm acesso a materiais que incluem apostilas, podcasts e videoaulas. Pouquíssimos alunos acessam. Eles são muito focados ainda, embora seja já uma geração, né? Eu não tenho alunos do 1990 e alguma coisa. Todos os meus alunos são de 2000 para cá, 2004, 2005. Então, já há uma geração que cresceu, né, que nasceu e cresceu
com a internet sendo uma realidade, com computadores muito mais modernos, com celular na palma da mão, com funções, né, de um computador, mas que tem uma dificuldade muito grande de utilizar esses meios para fins educacionais, que é o que nos importa nesse momento. Então, isso foi uma grande surpresa. Não passa um dia sem que eu faça, em média, aí, uns 5, 6 atendimentos de alunos que não têm noção de como acessar o aplicativo, de como baixar o aplicativo para o celular, de como logar, fazer um simples login com um e-mail que é um e-mail criado pela Seduc, obviamente o e-mail pessoal dele, né? E eles apresentam essas dificuldades, eles não conseguem visualizar. Os primeiros alunos que chegavam para a gente, eles não conseguiam identificar onde estava a apostila no aplicativo. E era uma coisa super intuitiva, super fácil, que alguém que está acostumado realmente a lidar com isso conseguiria tirar de letra. Então, eles têm uma dificuldade muito grande. Mesmo os mais jovens já estão dentro dessa nova geração, né, dos nativos digitais, eles apresentam essa dificuldade. Em contrapartida, eu observo também uma coisa em alguns, não são todos, né, não é uma maioria, mas quando eles chegam, eles levam o celular para pedir ajuda para acessar o aplicativo, e muitos chegam lá com o celular lotado de jogos. Quando bota Play Store do celular para baixar o ativo, vem trocentos nomes de jogos. Então, eles têm e não têm facilidade de lidar com essa tecnologia, né? Eu acho que para fins educativos ainda está muito distante desse uso consciente, né? Desse uso, pelo menos, do lugar onde eu estou falando, né? Não sei como isso se processa numa escola mais central, ou numa escola que tem uma estrutura, que esse aluno venha sendo dado com isso, né, nem para isso, mas com isso, né, com a tecnologia, desde as séries iniciais. Mas o aluno que chega para a gente hoje no ensino médio, o cenário predominantemente é esse, né, de muitas dificuldades em entender, em acessar aquilo ali como uma ferramenta educacional, como uma das múltiplas possibilidades dele acessar o conteúdo das disciplinas que são as disciplinas que ele tem na escola. Eu acho que essa dificuldade esbarra também na própria questão do professor. Flaviano, ele tem uma outra experiência, seria interessante se ele pudesse falar. Depois a gente começa essa conversa, né, que a Cláudia falou, me chamou a atenção de várias coisas. Então, Flaviano, como é que ele vê também isso, já que ele também está com um público que não ele é da universidade, mas também esse público, né, que é o aluno no pré-vestibular comunitário, tentar como chegar essas outras formas. Inclusive, o Flaviano trabalha com imagem, né, que isso é uma coisa interessante também. Oi. Assim, a experiência foi, como eu trabalho com história contemporânea e mais cinema, mas também com mídia e imagem, a ideia é, no universo de um pré-vestibular comunitário, onde acho que em boa parte também se supre algumas lacunas, né, do ensino médio, tentar bolar conteúdos, aulas, né, material de complemento, mas de complemento assim que façam refletir, que façam pensar, que ajudem, né, que sejam um acréscimo em relação ao material didático mais usual, digamos, né? Então, assim, fica um pouco a ideia de se trabalhar a imagem pela imagem, deixar a pessoa ler a imagem também e como que aquela leitura daquela imagem pode contribuir para a apreensão daquele conteúdo. Claro, não só do conteúdo, mas de reflexões críticas. É a ideia, então, de produzir esse material, de trabalhar em sala de aula um conteúdo a partir de imagens e que a leitura dessas imagens traga reflexões críticas e seja daí não só o complemento, vamos chamar assim, ao livro didático, né, mas também não é complementar, mas ser esse algo a mais, né, enxergar de alguma forma ou de outra, né, aquele universo que nós estamos da mídia aí, né, trazer para dentro da sala de aula para poder refletir. A gente é bombardeado muito mais por imagens do que por textos, né, os acessos, né, redes sociais e jogos e televisão e tudo isso aí, reportagem, é um material bastante rico para se trabalhar. Então a ideia é, em princípio, fazer isso aí, né, trazer essa reflexão da imagem
ou de imagens, pode ser uma charge, uma fotografia, uma pintura, um trecho de um comercial, né, trechos de filmes. Como isso aí, a leitura desse material pode ajudar na apreensão do conteúdo. A ideia, quando se fala em apreensão, é até na facilitação, né, de pensar por outras chaves que facilitem o pensamento, a reflexão, a crítica, etc. Esse é o objetivo. Só que, assim, para mim ainda é um desafio, né? Isso é um projeto de extensão. Eu conheci esse projeto de extensão pelos graduandos da UERJ, que já são graduandos de História, que já trabalham em pré-vestibular comunitário, não só como professores, mas ajudaram a montar, ajudam na gestão. Enfim, no meio de uma graduação já é uma turma que ganha uma grande experiência dentro disso, né? E aí a ideia foi fazer isso aí junto a esse universo dos pré-vestibulares comunitários. É claro que, assim, um pouco diferente do que falou a Cláudia no começo, o que a gente faz é a gente leva o material, né? A gente monta uma aula com imagens, uma aula com algum trecho de vídeo, essa é a ideia, né? Algum trecho de propaganda, né, relacionado a algum conteúdo, e leva para dentro da aula esse material. E a partir dele a gente monta a aula, monta o debate, aborda aquele conteúdo, aquelas reflexões, etc. Então, assim, é um material que, de novo, né, a aula, o planejamento da aula, o professor já disponibiliza, né, a gente leva. Agora, a grande questão que se coloca, e eu acho que, como é pré-vestibular comunitário, a gente sabe que vestibulares trabalham bastante com imagem, o Enem um pouco, vestibular da UERJ bastante, né? Então, a ideia e aí é o grande desafio do projeto que tem essa pesquisa, é tentar enxergar como é que isso, qual é o resultado disso, como é que isso reflete, como é que é a recepção, né, daqueles estudantes, daqueles alunos, em relação a esse material. Né? Porque uma coisa é a gente abordar um tema em cima de um livro didático, em cima de um texto pequeno, em cima de uma aula expositiva, né? Mas eu acho que o aluno já traz, todo mundo traz algum conhecimento prévio, alguma imagem, algum imaginário está sempre presente sobre algum tema, algum conteúdo. E a ideia é explorar isso aí. O grande desafio para mim, né, é saber como é que se mede, como é que seria possível medir a recepção, né, o resultado, né, a apreensão desse tipo de proposta de aula por parte dos alunos, por parte dos estudantes de pré-vestibular. Então é isso que nós estamos mais ou menos vendo, né? Agora, é claro, assim, eu acho que esse relato é interessante, porque eu também imagino que todo mundo seja muito mais safo do que eu, por exemplo, em questões de mídias, de sites, de redes sociais, etc. É claro que a coisa não é tão assim, né? De fato, é um mundo novo para muita gente que de fato ainda não tem esse grande acesso cotidiano diário, né? Por mais que tenha, mas até instrumentalizar isso daí, né? Não é todo mundo que é um quase especialista, né? A gente aprende muito no andar da carruagem. Mas eu acho que tem uma vantagem nessa ideia de trabalhar com imagem em sala de aula, nesse universo pré-vestibular ou mesmo ensino médio, é que todo mundo tem esse universo já, né? Ninguém vem assim completamente desconhecido. A ideia de rede social, de mídia, de memes, né, de imagens que pululam aí cotidianamente, né, de forma muito, muito intensa, faz parte de todos, né? E a ideia é explorar isso aí. Mas, como eu disse, por mais que a pessoa, num pré-vestibular comunitário, não tenha o acesso, não seja assim tão, vamos chamar de especialista, né, de qualquer forma, nesse projeto, a gente leva essa proposta para a sala de aula, né? Já vem as aulas montadas com essa ideia. A gente leva o material, tentando explorar esse conhecimento prévio. Mas, como eu disse, ainda está no início um pouco do projeto, o grande desafio para mim é saber como é que se mediria, né? Como é que a gente consegue refletir em cima da reflexão dos alunos sobre esse material proposto. Seria mais ou menos por aí. Inicialmente, só para colocar assim, onde é que eu estou com o pé um pouco nisso. Eu acho que essa discussão, na minha cabeça, está vindo uma coisa que chama muita atenção, que a gente tem uma superabundância de informações, mas talvez não haja um trabalho de qualidade dessas informações. Então, quando esses jovens que a Cláudia falou, têm milhares de jogos, né, ou acompanham o WhatsApp, eles vão ter um número de informação. Eles podem não saber mexer no aplicativo, mas eles vão saber mexer em outras coisas, mas não necessariamente tem uma qualidade. Eu vou passar um pouquinho para a Alícia. A Alícia, eu achei interessante ela participar, porque é um outro olhar, né? Ela gerencia as nossas redes sociais e é ela que fala com esse público que se aproxima do laboratório.
Como é que esse público reage? Eu acho que essa percepção que muitas vezes nós pensamos, nós fazemos, né, como tem um podcast, que é uma proposta super interessante, que a gente pode alcançar várias pessoas, a gente tem o vídeo, que o próprio Flaviano está com esse projeto de imagem, de fazer também o vídeo, e na nossa cabeça a gente pensa assim, não, tudo vai funcionar maravilhosamente bem, mas existe uma realidade. E como trabalhar essa realidade? Eu achei interessante a Alicia estar aqui para ela falar um pouco como é que é essa interação que ela vê, que é um outro público, né? Eu acho que a maior parte do público que acessa nossas redes, embora a gente queira que seja também os alunos do ensino médio, na grande maioria eu acho que eles são os próprios alunos da universidade. Então, assim, eu queria que a Alicia falasse um pouquinho dessa experiência com essa produção nossa e essa relação com o público, né? Se puder falar aqui um pouquinho. Olá, Jaque, Flaviano, Cláudia e a todo mundo que está nos ouvindo. Eu agradeço a oportunidade. Acho importante o LPPE sempre se preocupar em construir essa ponte, construir esse diálogo entre as duas partes. É o segundo projeto que eu participo, né, que envolve debate, envolve conversa. E assim, enquanto alguém que trabalha na extensão universitária, o LPPE é um laboratório de pesquisa, mas muito voltado para a extensão. Assim, a minha experiência é que nós crescemos muito desde a pandemia no meio virtual, né? E nós continuamos crescendo. O nosso público, como a Jaque bem salientou, é voltado para a academia, mas o pessoal do ensino médio e do ensino básico também já está chegando junto, aumentou o acesso desse pessoal, dessa galera que está procurando também. E eu acho que uma coisa interessante que foi falado sobre a dificuldade dos professores, isso também eu vivenciei tenho vivenciado enquanto aluna, não mais da escola do ensino médio, né, mas enquanto uma aluna da universidade, que é essa dificuldade do professor também, de estabelecer um diálogo, de conseguir manter a qualidade do seu trabalho em meio a tantas novidades, né? Porque, assim, a internet já vinha sendo um meio onde as pessoas estava em crescimento já, mas eu fui dar uma pesquisada antes de chegar aqui, e eu percebi que cresceu muito mais porque, obviamente, nós temos que fazer tudo agora que a maioria das coisas, enquanto estudantes, enquanto professores, enquanto essa pandemia não termina. Mas os dados que eu peguei aqui são da Anatel, que informou que desde o início da pandemia, o uso das redes aumentou entre 40% e 50%. No caso do LPPE, desde o início da pandemia, nós aumentamos o número de seguidores e de pessoas procurando e interessadas no conteúdo em 40%, por volta de 40%. E assim, é interessante falar enquanto laboratório que nós somos um pouco diferentes do trabalho, nós fazemos um trabalho diferente do trabalho realizado pelo professor, tanto pelo professor do ensino médio, quanto pelo professor universitário, e eu acho que a expectativa também é uma expectativa diferente, porque assim, acho que foi falado pelo Flaviano que a internet é um meio, ou pela Jaqueline, que a internet é um meio de muitas informações, é um meio muito rico, e a gente acaba se perdendo um pouco nisso. Então, assim, no nosso caso, enquanto LPPE, nós fazemos nosso trabalho de extensão universitária de uma forma menos pretensiosa do que um professor vai fazer, no sentido de não ter uma cobrança sobre o aluno, sobre o estudante, de que ele tem que fazer aquilo ali porque ele precisa passar, porque ele precisa de uma nota. Eu acho que essa é a maior diferença. Eu acho que isso faz com que o nosso trabalho seja olhado de uma outra forma. A Jaqueline deu um exemplo no início com relação aos alunos reclamando no vídeo da professora. E eu acho que quando se torna uma obrigação para o aluno, sabe, eu acho que toma um caráter mais maçante, então dificulta. E aí vai caber ao professor e aos alunos conversarem, vai caber ao professor pensar uma dinâmica diferente para as redes,
porque as coisas nas redes são muito diferentes do que a gente estava acostumado, né? Se a gente assistia, falando enquanto estudante universitário, uma aula de 50 ou de 1h40 na universidade, esse tempo é totalmente diferente na aula remota, porque se torna completamente maçante, cansativo. E eu acho importante a gente pensar nessa diferença e pensar nos caminhos que são possíveis, porque, embora a internet tenha esse acervo enorme para a gente trabalhar com educação também, também temos essas dificuldades de entender o meio e saber como nos portar neles, sabe? Eu acho que é isso, a gente precisa pensar em como fazer as coisas, que a Jaque disse isso no início, fazer as coisas com qualidade em meio a esse novo cenário. Encerro a minha fala por aqui. Queria falar, até ouvindo muito a Cláudia, eu já tenho a oportunidade, a gente, né, Cláudia, já tentou fazer várias coisas diferentes, até mesmo um podcast, e duas coisas que me chamaram a atenção, que eu não sei se a gente podia desenvolver essa conversa. Assim como um aluno, a gente pensa, todos nós pensamos, né, porque é muito jovem, tem acesso ao celular, tem acesso ao computador, tem acesso a tudo, então nós somos analfabetos digitais e eles são super sábios, né, em mexer com isso. Mas, de repente, também, como é que o professor, e aí eu acho que essa é um pouco a função, até quando a gente pensa no LPPE, como um professor pode trabalhar isso? De repente eu sei que a Cláudia é uma pessoa muito antenada em pensar coisas diferentes, mas essas condições, como é que isso funciona, essa potencialidade desse meio digital, ele pode ser usado como uma ferramenta auxiliar, até por conta disso, a gente está numa disputa de narrativa entre o que a gente produz e aquilo que é produzido em abundância, mas sem uma qualidade, que a gente sabe muito bem que muito do que é produzido por aí são até, vou usar o termo negacionista, embora algumas pessoas não gostem, mas são até negacionistas. E uma outra coisa que eu acho que é importante nisso da tecnologia digital, que para mim é um incômodo, muitas vezes o aluno é o receptor passivo. Como transformar eu vou usar como uma ferramenta, porque o meio digital, ele é uma ferramenta para ser utilizada num processo educativo. E um processo educativo, ele vai pressupor uma participação desse sujeito, que é o sujeito que também recebe esse conhecimento. Então, assim, eu não sei se a Cláudia tem alguma experiência, a gente já tinha uma vez pensado até no podcast, e eu acho que a pandemia acabou também atrapalhando isso. Como é que como é que vocês, professores, se têm ou não tenham acesso, até pensar essa potencialidade de um meio digital para além daquilo que vem da Secretaria de Educação, né? O Flaviano falou, leva material para lá, mas de repente, como isso é passado? Como é que um professor pensa isso, né? Que a gente... E aí eu me coloco no lugar, como disse a Cláudia, no lugar de fala, eu me coloco no lugar de fala como no laboratório. Como é que nós, na universidade, podemos trabalhar para ajudar, auxiliar nesse diálogo, que é um diálogo exatamente com essa formação de base, né, em que o aluno não seja só um receptor passivo de uma informação. E aí eu queria soltar um pouco isso aí para vocês, para a gente conversar sobre isso, o que vocês pensam. Como o Flaviano, quando ele começou a falar, aí isso começou a vir na minha cabeça, né, o projeto dele, né, do pré-vestibular, ele coloca, inclusive, a questão aí de autonomia para esse professor, né? Porque é o professor que prepara o seu material, que seleciona, né, no caso aí, as imagens que serão utilizadas, como elas serão utilizadas, para que não resvale na mera ilustração daquele período, né, para que elas sejam problematizadas, discutidas com relação a quem a produziu, né, qual a intencionalidade daquilo, enfim. E essa proposta do aplicativo que a gente está tendo que lidar esse ano, né, na Secretaria de Educação é o inverso, porque foi na base do Cumpra-se. A gente não sabia como seria, nem nós, coordenação pedagógica, direções das escolas, não sabíamos o que tinha, era uma grande Pandora, né? Pandora mesmo.
antes do aplicativo estar funcionando. A gente ficou sabendo do aplicativo, como ele seria, qual o formato, a interface dele e o que estaria contido ali, quando começou a valer para os alunos também. Isso aconteceu no início do ano letivo, quando tudo começou, né? E aconteceu agora na virada do primeiro e segundo bimestre, quando eles fizeram uma atualização no aplicativo, incluindo a possibilidade de videoconferência, porque anteriormente, até o final do primeiro bimestre, era só um depósito, né, um repositório de videoaulas, podcasts e apostilas. Aí, a partir desse bimestre agora que nós estamos, né, do segundo bimestre, abriu-se a possibilidade de fazer videoconferências como se fosse um Meet, né, um Zoom, no aplicativo. Mas nós estamos sempre de fora. O professor é sempre o último a saber, é sempre o traído da história. A gente nunca sabe o que vem, a gente nunca sabe como vem, as informações chegam muito truncadas, a gente fica em agonia, né? Nós ali da coordenação, da direção, em agonia para querer saber como vai funcionar, para que a gente se aproprie daquilo ali, para que a gente possa, inclusive, passar para a nossa equipe, né, de professores, como proceder com aquilo ali, porque a gente sabe que tem, né, dificuldades, como eu falei, geracionais, que tem aqueles professores que pegam rápido, que tem uma facilidade muito grande, olha, eu vou fazer, pega aquilo e daqui a pouco está pensando, o que eu posso fazer para incrementar, para acrescentar, para melhorar o que eu tenho. Como a gente tem professores para os quais mandar um e-mail é um desafio, juro. Tem professores e a gente percebe isso em época de entregar prova e tudo mais, como vem. Montar uma prova no Word é um desafio. Então, é complicadíssimo isso, né? Então, a gente está sendo tratorado. Já falaram meu nome, né? Já falaram de onde eu estou, mas eu vou falar assim mesmo. A gente está sendo tratorado de uma tal forma na educação básica, seja rede estadual, municipal, e, assim, dá assunto aqui para vários podcasts, porque são mudanças que estão sendo passadas no melhor estilo do passa-boi, passa-boiada, né? Conforme aquela reunião do presidente com os ministros e tal, né? No apagar das luzes, essa pandemia, ela foi, assim, o cenário perfeito, tipo filme de terror, né? Tá tudo muito ruim, aí, de repente, acaba a luz. É tipo isso. É como eu me sinto e acredito que seja uma sensação compartilhada por muitos colegas com os quais eu converso. Eu tenho uma equipe hoje profundamente abalada com isso, né? E que eu não sei como vai ser essa nossa volta, porque a gente já está voltando, né? Esse retorno hoje já houve o anúncio, né? Que semana que vem todos os professores serão vacinados. Isso é para empurrar a gente em sala de aula com a cheia. Eles não vão sustentar isso por muito tempo. O município já voltou. Para a gente voltar no estado é questão de tempo, né? De semanas, talvez. E eu tenho uma equipe muito angustiada com isso, né? Com alguns problemas ali mesmo sérios. Porque é o que está acontecendo, né? A gente já vinha de um processo de desvalorização muito grande, mas a nossa autonomia dentro da sala de aula ainda era razoavelmente mantida, especialmente se eu for com a realidade das redes particulares, né? Dos colégios de rede particular. E agora, nesse contexto da pandemia, a gente foi espoliado de tudo, né? Porque como que vai ser, né? É uma coisa que está vindo de cima e nesse rastro de destruição aí deixado pela pandemia, as coisas estão se instalando. Essa questão do aplicativo de origem questionável, que é feito a nossa revelia. Mas alguns professores do Estado participaram da elaboração do material, participaram da elaboração das videoaulas e dos podcasts. Eu tenho sérias críticas ao material que está lá. Tem erros ali, no de história, tem erros ali crassos, mas erros bem feinhos mesmo. E fora os que aparecem de vez em quando, porque aí o material das outras disciplinas eu não vou questionar, não vou me meter a cornetar. Mas houve uma crítica forte aí a uma geografia, por conta de difundir ideias, né, naturalizar o autismo, naturalizar...
Então, tem críticas a material de educação física por conta de comentários homofóbicos, né, de passagens homofóbicas ali no material, enfim. E isso está sendo empurrado goela abaixo nessa esteira. Então, eu acho que eu me senti meio que na contramão do depoimento do Flaviano, né? Quer dizer, a autonomia que ainda me restava de pegar e preparar um material, de pegar uma imagem, né? Discutir uma charge, uma foto, um mapa, né? Um vídeo, um filme, alguma coisa com eles, tudo está sendo escamoteado, porque aí entra aquela história, né? Se eu achar por bem de debater um filme pipoca, blockbuster mesmo, né? E falar assim, olha, vocês vejam o filme e depois a gente vai conversar sobre isso. Aí entra aquela perversidade, né? Para acessar o filme que está lá no YouTube ou qualquer plataforma, ou no Netflix, seja lá o que for, o cara precisa de internet. Mas para acessar o que está no aplicativo disponibilizado pela SEDUC, precisa. Então, o que ele vai acessar? O que eu posso pedir para aquele material do qual eu tenho sérias críticas? É o que tem para hoje. Então, tudo isso é um mecanismo muito perverso que angustia, e eu vou ser bem honesta com vocês aqui. Estou com muito medo dessa volta. Não só por, né, evidentemente, medo do contágio, medo de, né, sala de aula lotada e tal. Tem turma lá na escola com quase 50 alunos. Não só pelas condições do momento, por tudo isso, né? Passagem de BNCC, novo ensino médio, no meio de uma pandemia, com esse caos aí instalado, é bem assustador. Cláudio, eu queria fazer uma pergunta, mas um pouco tu acabou respondendo. Mas eu fiquei de fato curioso, assim, não sabia dessa ideia de um aplicativo com material didático já. Porque de alguma forma ou de outra, né, o que está se fazendo é propondo novas formas e novos instrumentos, né, via internet, redes sociais, etc. Mas pelo que tu fala, isso aí já está alterando o próprio conteúdo apresentado. É isso mesmo. Tu tem não só uma apresentação de um aplicativo, é uma forma nova. Mas junto com a forma nova vem esse novo conteúdo já bastante, né, enfim, dentro dessas críticas atuais que a gente está meio vendo. É isso mesmo. O conteúdo, por exemplo, de história, dá para dizer que ele está sendo bastante atacado nesse sentido? Então, ele está vendo aquilo que já se propõe, né, aquela divisão clássica, né, da periodização histórica. Ele não traz nada de novo, esse material, né, idade média e moderna no primeiro ano do ensino médio. Depois, né, no segundo ano, aí vai até Revolução Francesa e desdobramentos. E terceiro ano, majoritariamente, século XX, e que der do XXI. Mas, assim, não traz nada de novo. Ainda tem esses problemas, né? O professor que gravou as aulas de história, que inclusive ano passado já tinha essas aulas de história gravadas e eram veiculadas pela TV também, né, na gestão do secretário de Educação anterior. Tem uma aula que ele se propõe a discutir o conceito para ser mais específica, né, de capitalismo, socialismo e comunismo. Se jogar no YouTube, de repente vocês descolam isso, né? Vai lá no canal que de repente vocês recuperam essa aula, que foi uma aula do ano passado, que era na TV que passava. Tinha no YouTube e passava num canal de televisão no horário do dia. Ali o negócio fica feio. Ali a coisa meio esquisita. E fora outros erros, né? Outros problemas ali que poderiam ser resolvidos facilmente com uma edição, por exemplo. Né? Cortava aquele pedaço, né? Depois dava um tratamento. A coisa foi feita assim, a toque de caixa. Os erros que eu falo poderiam até ter sido ato falho, né? Por exemplo, trocar o que eu percebi no material de primeiro ano, trocar o nome de uma guerra. O cara estava falando da antiguidade, ele troca o nome de uma guerra. Pode ter sido ato falho? Pode ter sido ato falho, mas teria que haver a preocupação de uma revisão nesse material, antes desse material ser veiculado para toda a rede estadual, num aplicativo que está sendo vendido com o aplicativo para o aluno sem consumo de dados de internet. Então, é a opção da maioria esmagadora dos nossos alunos, né, que tem um celularzinho de créditos, né, que é carregado, né, não é de conta, e é assim que ele vai acessar a aula, né? Então, é bem complicado isso.
E a gente está perdendo, né? Nessa confusão, a gente está perdendo a nossa autonomia, né? Não, esse é o que foi falado no início. Esse talvez seja, porque assim, esse grande bombardeamento de informação, de desinformação, de alguma forma é muito material rico para se trabalhar em sala de aula. É uma boa possibilidade, por mais que tenha, assim, é difícil competir com enfim, o saco de bobageira da internet, enfim, as redes sociais que desinformam, etc, etc. Mas tem muito material para ser trabalhado. É possível, né, entrar em conteúdo de história, reflexões sobre história com esse material. O que eu percebo nessa questão do pré é que a ideia da imagem e usar coisas que estão correntes nas mídias sociais ou televisão, etc., chama atenção, né? É um material que desperta interesse. Agora, claro, se está numa realidade assim, onde tu tem daí, né, uma secretaria que faz um material já de baixa qualidade, sabendo que esse material aqui vai ser o de mais fácil acesso, aí complica, né? Aquilo que seria um solo fértil para bons trabalhos, né? A coisa fica meio complicada. Eu não tinha ideia desse aplicativo da Secretaria de um Estado, né, fazer um aplicativo desse. É como tu fala, eu entendo que a volta não é só a questão da pandemia, mas de fato o que vai sobrar de ensino de história, né? Exatamente. O que vai ter que recuperar depois disso aí tudo. Sim. Eles já apostaram mais na tecnologia do que no conteúdo, né? Eles venderam a tecnologia como sendo, na verdade, o conhecimento, né? Foi isso que acontece. E acontece o tempo todo, né? Acesse pelo seu celular, acesse o aplicativo, acesse no canal, você vai conhecer pelo YouTube. Então, você vende o aplicativo, você vende a tecnologia e você passa a entender o saber construído a partir dessa tecnologia que não é acessível a todo mundo, porque a gente sabe que tem daí uma desigualdade evidente, clara, aberta, escancarada para quem quiser. Alice, você queria fazer uma pergunta, né? Sim, sim. Inclusive, eu queria até esclarecer, né, uma coisa que eu falei a princípio, que com relação à autonomia dos professores, eu estava falando bem, demarcando sobre os professores universitários, né? Essa questão que a Cláudia trouxe é muito interessante para mim, porque a Cláudia não foi a primeira pessoa, professora da rede estadual, que comentou sobre esses problemas, né, que eu tive a oportunidade de ouvir. Só que eu queria saber, Cláudia, você disse que tem críticas severas ao material. Como que você tem feito para trabalhar isso com os alunos? Você está problematizando o material? Ou você está deixando passar, assim, claro, fazendo as correções, mas ou você está se preocupando em desnaturalizar? Porque, assim, eu tenho essa curiosidade, enquanto até uma pessoa que estudou na escola estadual, né, sempre da rede pública de ensino, e eu tive essa experiência, mas obviamente em outro contexto, né, a gente sabe que o meio digital, ele tá mudando muito as coisas, né, muda tudo, na verdade, até por conta dessas disputas de narrativas que a gente já estava falando, e aí de repente encontrar um material didático produzido pela própria Secretaria de Educação, que muitas das vezes pode corroborar, né, com esse problema que nós que trabalhamos com história, enfim, estamos enfrentando já. Como é que tem sido para você isso? Então, esse caso que eu relatei do nome da guerra, que o professor se equivocou, foi até um colega meu de história, que dá aula à noite, porque não dou aula para primeiro ano. E esse erro era no material do primeiro ano. Aí ele veio um dia, né, Cláudia, você viu o material do primeiro ano? Eu falei assim, cara, não vi não, porque eu não tenho turma. Olha, ele fala isso. Aí eu fui ouvir, era um podcast. Aí eu fui ouvir, eu falei assim, é mesmo, feião o negócio. E aí eu fiquei, mas aí dialogando com ele muito mais como dois professores de história do que coordenadora e professor, né? Eu falei assim, e faz disso uma atividade. No melhor estilo, jogo dos erros, né? Manda, né? Orienta os alunos a ouvirem aquele podcast, aquele episódio, e identificar onde é que está o erro. E aí você atribui, né, uma pontuação e tal. Mas, assim, isso a gente pode fazer individualmente, né? Porque num colégio a gente tem mais de 1.000 alunos. O colégio não é enorme, mas também não é pequenininho. São 3 turnos. E aí eu brinco que todo dia a gente manobra um trem. Porque tudo tem que ser muito milimetricamente, ainda mais assim a distância, né? Onde a aplicação também fica mais difícil, mais demorada, né? E aí no primeiro bimestre,
a gente teve uma revisão de todo o ano passado. Foi isso que a SEDUC orientou, né? O primeiro bimestre seria uma revisão que eles chamaram de Continuum 2020. Então, o aluno que estava no segundo ano, ele ia ver a matéria do ano inteiro, do primeiro ano, e aí ele teve que fazer as 4 apostilas de todas as disciplinas que ele teve no ano anterior. Isso deu um BO, um pano para manga, porque até eles entenderem, mas eu já estou no primeiro ano, eu tenho que fazer do nono ano, porque aí o nono ano não é nem do estado, né? Ele veio de um colégio municipal ou de uma outra rede qualquer, né? E aí ele tinha que fazer as disciplinas, e de um ano para o outro mudam as disciplinas, né? Tem disciplina que ele tem no primeiro ano que no nono ano ele não tinha. Tem disciplina que ele vai ter no segundo ano e no primeiro ano não teve. Então a grade muda, né? E aí eles têm que fazer isso. Então a gente teve que se ater forçosamente a esse material que já veio pronto da SEDUC. Não teve muito espaço para inventar, para trazer algo novo. Eu fiquei ali muito, que eram 4, né? Era uma coisa muito densa que eles tinham que fazer em um bimestre. Eram 4 bimestres que eles iam ter que bater em um bimestre. Então a gente ficou ali na plataforma, né, no aplicativo, mais assim, dando orientações, indicando, né, fazendo esse tipo de jogo, né, no podcast e tal, ver onde é que está o erro. O professor se equivoca ali e vamos ver. Mas assim, a gente também tem consciência de que essa estratégia no remoto não atinge nem 50% da turma. Eu fiz também uma atividade com eles com memes, que eles tinham que pesquisar memes sobre o assunto que estava sendo tratado, né, e tal, porque eu vi que as apostilas não utilizavam esse tipo de curso. Elas eram bem pobres em recursos imagéticos e muito tradicionais. E aí eu falei assim, vamos embora procurar aí na internet memes sobre o conteúdo do capítulo tal e tal da apostila. E aí poucos dão retorno, né? Poucos dão resposta. Então, assim, ficou muito restrito. Aí agora, no segundo bimestre, como entrou, né, pelo programa da SEDUC, entrou a matéria, o conteúdo do ano corrente deles, né, da série corrente deles, aí eu meio que chutei o balde. Mas eu tenho colegas que preferem se manter fiéis por uma questão de uniformização. Porque os alunos que não têm acesso ao aplicativo de forma alguma, ou porque não tem celular, não tem computador, net, não tem nada, eles estão recebendo da escola as apostilas impressas. Então, é esse o material, gostando ou não gostando, que está chegando para eles. E aí, numa virtual volta ao presencial, a gente tem que ter os 1.000 e tanto alunos minimamente nivelados. Então, a gente também não tem margem para fazer inovações, para trazer algo novo, embora às vezes o professor até tenha. E aí, né? Nem todo mundo vai ter acesso ao que você vai postar. E amanhã ou depois a gente volta ao e a gente tem que estar com todo mundo tendo visto pelo menos o mesmo corte, tendo lido o mesmo texto, tendo visto os mesmos conteúdos. Então a gente ficou engessado, literalmente, né? Ficamos engessados ali em seguir aquele roteiro, né? Sem poder fazer muitas alterações na programação, né? No planejamento, sem poder trazer muitas coisas novas e sem subverter muito o sentido do que está ali, porque tem essa questão. Quando voltarmos ao presencial, e eu estou vendo que isso está bem próximo, a gente vai ter um grupo ali que não vai estar, vai ter gente muito mais evoluída, né, no andar ali do planejamento, e outros mais para trás, porque só ficaram presos a esse material, que é o material da SEDUC, né? Eu tinha feito até comentário do aluno ser um receptor passivo. Desculpa, Flaviana, que eu te interrompi. Não, tranquilo. Mas eu estou pensando aqui que não só o aluno está como receptor passivo, né? Mas parece que o professor também se tornou um receptor passivo de algo que vem Sim. já pronto e sem nenhuma autonomia para trabalhar. Flaviano, desculpa ter interrompido. Cláudio, uma pergunta aí, como é que está a questão dos livros didáticos? Tem licitação, estão sendo produzidos, estão sendo usados, distribuídos, como é que fica no mundo aplicativos e etc? É outra coisa que está nos atropelando, né? A gente recebeu a toque de caixa, início do ano, porque aí houve uma mudança, é isso que eu estou falando, o contexto é desfavorável e as mudanças já estavam acontecendo, né?
E aí veio esse contexto e terminou de arrebentar com tudo. Recebeu no início do ano as coleções do PNLD daquele objeto 1, que são os projetos transversais. E aí ninguém sabia que negócio... Está todo mundo acostumado a fazer escolha de livro, né? O pessoal que já é mais antigo está acostumado a fazer a escolha das suas disciplinas, né? Então vai chegar, eu vou olhar o material de história e vou fazer a minha escolha, né, junto com os meus colegas ali da disciplina de história, qual a melhor coleção que a gente, né, acha de trabalhar nos próximos anos. E aí o objeto 1 chegou logo com os projetos. E aí foi um alvoroço, porque os professores não estavam indo à escola, poucos estavam indo, né, para uma reunião, para alguma coisa, para levar algum documento, algum assim, e ao se deparar com aquilo ali, entrarem, então acabou a divisão por disciplinas, não vai ter mais aula de matemática, de história, de geografia, como é que vai ser? E aí a gente explicando, fizemos reuniões com eles, as editoras estão deitando e rolando nesse vácuo para vender, estão fazendo cursos, estão fazendo workshops, estão fazendo lives e lives e lives sobre esse novo ensino médio, sobre as entradas que esse novo ensino médio está tendo no ICC. Então, ela está ocupando, as editoras estão ocupando esse espaço. Elas estão vendendo esse produto, né, disputando palmo a palmo aí as coleções que cada uma está produzindo, e estão ocupando esse espaço também de esclarecimento aos professores que já estão um ano afastados da escola, né, e nem todos estão acompanhando essas transformações. Mal saímos da escolha do objeto 1, que são esses projetos, que vem naquela esteira, né, do novo ensino médio, do ensino integral, do aluno o dia inteiro na escola, e faz o contraturno, esses projetos, que, mal comparando, seriam como eletivas, né, para eles, já está cheio agora os livros, já está cheio de caixa, não tem mais onde enfiar caixa naquela escola, dos livros do objeto 2, que também está vindo diferente. Porque, por exemplo, língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, ainda preserva a sua autonomia, a sua especificidade. História, sociologia, geografia e filosofia vai estar vindo todos os livros no pacotão de ciências humanas. O novo PNLD não tem mais livro dividido por disciplina, assim como as disciplinas de exatas, né, biológicas, né, ciências da natureza, que eles chamam, ciências da natureza, estão vindo num conjunto também. Biologia, física, química, estão vindo num conjunto. Então, é a coleção que vai servir os 3 anos e os conhecimentos, os saberes dessas disciplinas intercalados ali. E é isso que está chegando para a gente. No meio dessa confusão toda, em que os professores estão se reunindo, em que fazer uma reunião é mais difícil, ouvir todas as opiniões, ouvir todas as colocações está mais difícil. Então, a coisa está chegando assim. Agora mesmo estava uma moça aqui de uma editora pedindo contato dos meus professores para quem quer, nesse contexto, receber as coleções para apreciação em casa, para não precisar ir na escola, para não deixarem à toa, né, os exemplos lá na escola, ou quem quer receber por PDF e tal. E é assim que as coisas estão passando, né? E no embalo dessa pergunta, vou me permitir fazer outra já. Bom, a gente tem um laboratório, o LPPE tem aí o objetivo, a pretensão de fazer material didático, né? De produção de material didático, pensando também em ensino médio, em pré-vestibulares, etc. Qual é a chance de, por exemplo, um material didático produzido em alguma universidade, seja qual for, seja qual laboratório for, chegar no ensino médio, chegar numa escola? Seria possível? É possível tu, por exemplo, se quisesse, se interessasse, se achar que vale trabalhar esse ou aquele material em algum momento de alguma aula? É possível fazer isso? É viável ou é uma coisa que fica muito desconectada? Olha, eu ia até completar, porque essa pergunta, Flaviana, era exatamente a pergunta que eu ia fazer a seguir, você já foi perfeita, porque eu acho que é exatamente isso também, é esse diálogo da universidade com a educação básica. Isso que a gente está fazendo, como é que isso chega? Que eu digo para vocês até que foi o motivo desse podcast, dessa conversa nossa, é esse diálogo.
Então, é perfeito, Flaviana, era exatamente isso que estava na minha cabeça. Então, no mundo pré-pandêmico, eu diria que sim, porque eu, por exemplo, sempre fui com muita boa vontade para isso, né? Até porque eu tô com um pé lá e um pé cá, né? Eu não posso nem dizer mais recentemente, né? Mas eu defendi doutorado, né, ensino de história no final de 2019, pouco antes desse caos todo começar. Então, ao longo do doutorado, eu não tirei licença, eu continuei atuando e tal. Então, assim, para mim, essa coisa de juntar, a Jaque mesmo falou, né? Quantas e quantas vezes eu convidei Jaque, pedi alguma coisa, pô, tu conhece alguém, tu indica alguém que pode ir lá. E no colégio onde eu trabalho, que eu estou como coordenadora, há uma abertura. A direção, ela é receptiva. Então, se você tivesse, né, numa situação normal, né, fora desse contexto da pandemia e tal, eu tenho um projeto, eu quero mostrar esse material, fazer uma roda de conversa, uma oficina com os alunos, você tem interesse? Beleza. Tínhamos professores muito engajados, muito interessados, e tínhamos também uma direção que aceitava, que abraçava essas ideias. De uma maneira geral, na escola estadual, geral, zona, né, recebe os livros que vêm do PNLD, as escolhas, né, as coleções que vêm do PNLD, conforme a gente está recebendo. Mas os professores eram abertos a isso. Não sei como vai ficar daqui para frente, né, com o retorno ao presencial e todas essas transformações sendo empurradas goela abaixo da gente nesse apagar das luzes, né, nesse momento que no filme de terror não bastasse a casa mal assombrada, o psicopata e a luz, né, é isso que a gente está vivendo. Eu não sei como isso fica depois. Porque a ideia, né, eu olho hoje, né, quando eu paro, né, quando eu saio um pouco desse turbilhonamento e tento olhar de fora o que está acontecendo, eu olho essa história do ensino integral, do novo ensino médio, desses caminhos transversais, né, desses itinerários, desses projetos, é uma ideia legal. Imagina, o aluno estudar de manhã, por exemplo, as disciplinas do núcleo básico, né, língua portuguesa, matemática, ciências humanas, aí já começa, né, ciências humanas, ciências da natureza e tudo mais, e no contraturno ele ter a possibilidade de escolher o projeto que ele quer, que são os itinerários formativos, né, que estão lá o projeto que ele quer se engajar. Só que aí as coisas começam, né? Ok, eu teria o maior prazer de elaborar projetos como se fosse uma eletiva, né? Eu vou preparar, vou estudar sobre aquilo e vou oferecer naquele semestre ou naquele ano uma eletiva sobre tal assunto. E a gente vai sentar, só os que quiserem vão se inscrever, eu vou ter um público, né, restrito e interessante, e vamos desenvolver aquilo ali no contraturno, felizes e contentes. Só que a coisa não tá sendo assim. Isso está lá na proposta, né? Mas na prática, o que a gente está recebendo já é o material didático PNLD com os projetos determinados, o que vai ser. E aí, dentro daqueles projetos, você tem que se virar nos 30 para adaptar a realidade da sua escolar, a realidade do seu aluno, do seu professor, né? A realidade material da escola, porque dentro do estado do Rio de Janeiro a gente tem escolas que variam muito aí em termos de recursos materiais para colocar em prática isso aí. Tem escola que muito mal tem a sala de aula. Imagina se vai ter laboratório disso ou daquilo para fazer graças, né? Se vai ter um data show, se vai ter um equipamento audiovisual, poder passar de repente filme, né? Discutir aquele filme, debater, ter um auditório e tal. Então, no mundo pré-pandêmico, o que vocês produzissem, né, em laboratórios, eu levava dentro da escola tranquilamente. Sempre. A gente tinha, inclusive, eventos para isso, né, periodicamente acontecendo na minha escola. Agora, depois que fechou tudo, que começou essa pandemia e essas mudanças, né, eu não arrisco o que vai sobrar disso. Né? Eu gostaria muito. Das novidades, são sempre bem-vindas. Eu já participei, tive a oportunidade, a Cláudia já me levou mais de uma vez, até em outra escola também, né? É o que ela falou, eles foram sempre receptivos, a gente tinha a proposta de levar muito o que a gente produzia no LPPE, e eu acho que essa questão da tecnologia digital, essa discussão do digital, na verdade, que
que a gente trouxe aqui não é o digital, né? Mas essa ideia de que você pode, pela tecnologia que não atinge a todo mundo, dar conta do conhecimento. Agora, por uma curiosidade, eu não sei se a Cláudia, se a Flaviana, se a Alice, assim, o que atrai mais, com todas essas dificuldades que a gente viu, né, de acesso, de tudo isso, o que atrai mais ao que seria esse aluno? Quer dizer, você ter um podcast, você ter o vídeo, você pegar esse conhecimento através das redes, ou nada disso atrai, porque o que você falou, eles ficam no WhatsApp, e até eu me lembro muito bem, já tem bastante tempo, né, Cláudia, que eu fui numa palestra na turma da Cláudia e eu perguntei, por onde vocês se informam? E um rapaz falou, todos eles falaram, pelo Facebook na época. E um falou, eu vejo Facebook e Jornal Nacional. Isso ficou marcado para mim porque era ali o que eles tinham acesso, o que a Cláudia falou, vinha no aplicativo do telefone, o Facebook não gastava dados, então vamos usar o Facebook, né? Mas vocês têm essa percepção, assim, apesar de tudo isso, alguma dessas coisas elas conseguem chegar a eles ou eles adoram ver vídeo de YouTube? Eu vou usar o nome, vocês me desculpem, mas é aquele Leandro Narlock e outros que a gente conhece por aí que fazem o mesmo desserviço desse aplicativo que vai com erro, né? A gente sabe que tem muito desses, eu acho que um dos problemas do Brasil, eu brinco que os problemas do Brasil começaram quando abriram a possibilidade do vídeo do Leandro Narlock. E muito jovem assistia e falava assim, eu vou aprender história assistindo o vídeo do Guia do Politicamente Incorreto e coisas assim. E a gente sabe o erro que tem aquilo ali, né? Todos os erros. Vocês têm essa percepção? A Alice, ela já está no outro público, ela pode dizer assim, o que atrai mais? A Cláudia, esses alunos, o Flaviano, eu acho que no pré-vestibular, ele já trabalha com outro público também, tem algum atrativo a eles? Alguma coisa? Não, isso aqui, por mais difícil que seja o acesso, eles adoram ouvir podcast. Eu sei, por exemplo, que a Cláudia não é muito fã de podcast. Eu aprendi a gostar de podcast e escuto muito podcast. E muita gente escuta também. Mas tem algum caminho, alguma coisa, porque talvez seja importante até para a universidade também ajudar nesse diálogo com a escola de pensar produções que atinjam esse público com uma qualidade de conteúdo, né, que eu acho que é o maior problema que a gente está vendo. Eu não sei se vocês podem falar um pouquinho disso. Então, o que eu percebi trabalhando na extensão, obviamente, como você disse, Jaque, é um outro público e tal, o que eu percebi é que o Instagram vem crescendo bastante, porque dá para você fazer uns bons trabalhos com imagem, né, que é também a praia do Flaviano, e dá para você ser bem didático, dá para você usar também o IGTV, que inclusive é uma plataforma que nós do LPP usamos, né, com Peles e Prosa, e eu percebo que dá para você acompanhar o alcance também e ver que é uma ferramenta que está se popularizando. Mas, obviamente, é mais para despertar o interesse da galera, né? A gente não está fazendo um trabalho super profundo, digamos assim, porque as imagens, né, tem limite também, mas é algo que chama atenção, porque o visual sempre chama a atenção da gente. Então, assim, eu percebi um crescimento muito grande do Instagram com relação a perfis bons, né? Não só o LPPE, mas outros perfis também que trabalham com educação, com história, com ensino de história, principalmente. Então, essa é a minha contribuição. O Gabriel, que é o nosso estagiário, queria falar aqui, eu vou abrir um pouquinho para o Gabriel, que ele ficou calado, mas fala, Gabriel. Então, boa noite, pessoal. Para quem está aqui na chamada e quem está ouvindo, é sobre a sua pergunta, Jaque, de como é que esse jovem, ele procura esse conhecimento no YouTube, no Facebook, etc. Eu diria que no YouTube tem muito canal, né, hoje em dia, de conhecimento de verdade e de conhecimento entre aspas, né. Porque eu não sei se eu posso falar aqui o nome desses canais, melhor não dizer. Mas como você citou, o Leandro Narlock, e tinha muitos outros canais que eu conheço, né, que tem essa pseudociência, esse revisionismo histórico mal feito, que fica querendo contar um monte de mentira por uma questão política deles. Isso aí tá cheio no YouTube. Mas também tem outros canais que são legítimos, né, feitos por pessoas acadêmicas ou pessoas que realmente gostam de estudar sobre o assunto, ou até mesmo professores universitários que criam canais para poder falar sobre algum assunto. Por exemplo, tem um canal muito bom de história que é o Leitura Obriga História, que é um canal de história que o cara
Ele pega livros de teoria, explica, fala sobre conceitos, ele também dá algum tipo de sugestão de leitura, e isso é muito bom para quem é historiador. Acompanhar o canal é muito bom, né? E ele até fala, eu não estou aqui dizendo para você o que você deve e não deve ler, só estou aqui sugerindo, estou aqui explicando esses livros, esses autores, para quem tem curiosidade ou dificuldade, por exemplo. Então, acho que varia muito de dizer que se pode confiar ou desconfiar da internet. Acho que depende muito da fonte. Eu concordo, e assim, quando eu falei até desses, é por isso que eu queria trazer essa reflexão, porque além dos canais de YouTube, existem muitos podcasts muito bons, eu acompanho vários, muitos na área de história, mas não só na área de história, também canais do YouTube que são historiadores, são pessoas que fazem um trabalho que talvez não tenham acesso nem a abertura, como esses têm, e que fizeram um público maior. Então, eu acho que até isso a gente, na universidade, tem que pensar. Existem muitos canais que são importantes, até de laboratórios da universidade, mas também outras pessoas, né? E muitos podcasts que trabalham conteúdos de história. Não é difícil achar boas produções nisso, né? Trabalhos, assim, de canal de YouTube, eu conheço alguns, eu conheço Normose, tem história da ditadura, são canais e que fazem um trabalho excelente. E é exatamente isso. Mas o que fica, assim, o que chega, né? Quais são os que chegam às pessoas? Então, talvez a gente refletir um pouco por que esses outros que são tão bons não chegam tanto quanto esses que são tão ruins. E aí, assim, eu não sei se a Cláudia tem, e o Flaviano tem essa experiência também, como eles dois falaram, né? O que vocês acham que chega mais para esses alunos, ou nada disso chega também, né? Bom, eu só para pegar, para mim, a pandemia também foi uma experiência nisso aí. Assim, eu não sou muito... Tenho Facebook e deu, né? Eu entrei no Instagram por conta de graduandos, assim, estudantes que montaram uma série de projetos muito bons, assim, sobre história e futebol, tinha mesas e debates que tinha 200, 300 membros. Era muito interessante, né? Sobre cinema. Então tem muita qualidade. Quando fala que a Alice falou que o Instagram de fato é um caminho, tem muita coisa boa ali, né? Eu não sei ainda o grau de acesso, ou melhor assim, de acesso não, mas de divulgação, né? Agora que eu acho que, assim, podcasts, Instagrams, etc., é o caso do filtro, né? É o caso de poder selecionar. É o caso de essas qualidades nesses vários meios e redes que estão sendo produzidos, conseguir vir à tona, né? Ganhar luz, ganhar, inclusive, vamos chamar assim, a concorrência ou disputa de narrativa contra esses outros piores, né? É difícil, né? Mas de qualquer forma, assim, a luta é que quando você vai dar uma aula, seja ensino médio, ou mesmo graduação, ou fazer uma pesquisa, ou pré-vestibular comunitário, etc., ter a chance, né, de poder selecionar esses bons materiais e divulgá-los. Eu acho que tem bastante. Do que é preferência, aí eu vou pegar aqui a experiência mais atual no pré-vestibular, porque eu também acho, né? Uma coisa é tu estar numa graduação e a outra, né? E ainda que já é uma coisa mais tranquila. Num pré-vestibular também já é. Porque tu tá lá naquele pré-vestibular, quem tá lá naquela sala é que tem aquele objetivo de vestibular, Enem ou qualquer outro vestibular. E mesmo que não goste de história, tá lá porque nem que seja para fazer uma prova, tá lá para tentar aprender algum conteúdo. E o que eu vejo assim é que qualquer uso de material, qualquer trecho, relacionar um trecho de texto com uma propaganda, com um trecho do filme, com uma imagem, isso já cria o interesse. Eu acho que se ganha muito com isso aí. Mas eu acho que naquela ideia de fazer algo assim, tentando ser honestamente com qualidade, né? Eu acho que isso aí ganha. Ou seja, teria como, né? Tem como produzir coisa boa contra as coisas ruins que estão aí. É possível. É claro que se vai, né? Qual vai divulgar mais, aí não se sabe. Aí é trabalho de formiguinha. Mas é possível passar qualidade. É que nem um pouco a nossa televisão, assim, né? A gente liga a televisão, esse é o show de horrores. Agora, não é porque o público quer aquilo, eu acho. Em parte até mas em outra parte se tu passa qualidade, vão ver qualidade também. Porque a capacidade desses meios, do audiovisual, desses meios midiáticos, de cooptar a atenção, com qualidade é grande também. É uma questão de produzir e divulgar. Então, acho assim, é um campo muito fértil para fazer boas coisas.
E acho que daí, assim, qualquer coisa que se faça tendo um sentido, tendo, assim, uma espécie de coerência, vai chamar a atenção. Isso é o que eu estou vendo um pouco, ainda em parte, desde o ano passado, nesses pré-vestibulares. Eu acho que tem como o pré-vestibular ser um termômetro. Apesar de, claro, ter sua especificidade, né? Um aluno de um pré-vestibular não é aluno de um ensino médio, mas é um bom termômetro para ver. E quanto às redes, eu acho que é um pouco por aí sim. Eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida, a questão é tentar divulgar o máximo possível, né? O problema é que, de fato, né, quando tu fala na rede social, é um mundo, né? Em geral, o que é bizarro chama mais atenção, de forma mais fácil. Essa é a grande luta. Eu ia falar isso, que eu acho que a espetacularização chama muita atenção. E essas coisas que são muito ruins, né, geralmente são muito espetaculares, nem que seja o espetáculo do ruim. E aí eles se seduzem, né, se deixam seduzir, não sei, por esse tipo de narrativa que tem. Por conta dessa situação das aulas remotas e tal, e as dificuldades que eles têm, aí eu comecei a me enveredar por esse nicho dos canais de YouTube, né? E aí descobri muitas coisas legais, coisas assim que eu achava assim, ai, que bonitinho, né? Rapidinho ele deu uma noção certeira daquilo que eu preciso que eles saibam, né? Porque também não adianta eu passar um vídeo de meia hora, de 40 minutos, porque eles não vão assistir, né? Eles não vão assistir naquilo ali por 40 minutos, ou não vão ter internet que suporte rodar aquele vídeo por 30, 40 minutos. Procurava assim, canais que tinham explicações sobre determinados assuntos do conteúdo de história, que fossem explicações assim, animadas e muito certeiras, né? Muito sucintas, né? Muito diretas do que eu precisava que eles soubessem. Mas eu desconfio que não seduz muito eles não, né? Porque o que seduz, assim, eu tiro pelos temas, aí tirando esse contexto todo de mundo informatizado, né? Mundo digital, acesso remoto às informações e tal. Dentro da sala de aula mesmo, né? Tinham sempre os temas que chamavam mais a atenção deles. E eu, às vezes, brincava. Eu falei assim, por que quando eu entro no terceiro ano, eles já me perguntam, quando é que vai falar de guerra? Eles gostam do espetáculo, né? Porque aí, quando você guerra, tem sempre um filme, imagens muito chocantes, né? Explode pedaço, sai sangue. Eles gostam. Revolução Francesa é outra coisa também que eles talvez nunca tenham escutado falar previamente, como Primeira e Segunda Guerra, que são assuntos mais badalados, né, pelo senso comum. Mas quando começa a fase do terror na Revolução Francesa, é fantástico. Eles ficam, né? Mas aí é assim. Então, o negócio, quando se transforma no espetáculo, eu acho que chama mais atenção. Né? E às vezes nós, e aí eu vou me incluir também, nós ali que estamos pensando isso no produto de qualidade, às vezes a gente peca por não querer descambar para justamente não querer ter a essa coisa fácil, né? Essa narrativa fácil de você conquistar pelo espetáculo, né? Pelo grotesco, pelo bizarro. Estamos precisando. Às vezes eles vêm com os memes desse para mim. Professora, eu já vi um meme desse da guilhotina, né, fazendo uma contraposição com a situação atual do país, né? Aí, às vezes, eles vêm com isso para mim. Você viu isso aqui, professora? Na última aula mesmo que eu dei videoconferência com eles, era uma turma de segundo ano. E aí a gente estava exatamente nesse ponto de Revolução Francesa, na crítica ao absolutismo e tal, e aí alguém soltou lá no chat, né? E tá igualzinho aqui no Brasil, com o pessoal votando no B17. A religião entrando com política e dando BO desde aquela época, o menino comentou. Assim, isso eles conseguem, essa leitura eles conseguem fazer, mas aí quando chega num momento crítico da coisa, né? A coisa tem que estar muito bizarra, muito estranha, tem que estar muito surreal para poder dar aquele choque de atenção. E às vezes a gente, naquela coisa de muita preocupação, né, de estar correto, de estar de qualidade e tal, às vezes a gente até evita, até poda, não, que é onde esses programas de YouTube, tipo
guia politicamente incorreto ganham, né? É o espetáculo do grotesco, do bizarro, daquilo que ninguém nunca ouviu falar, né? Da curiosidade pela curiosidade, né? Sem um aprofundamento. Acho que, não sei, acho que tem muito disso. Também, a linguagem também, que é uma linguagem que acaba atraindo. Você vê que outros estão fazendo uma linguagem, e aí eu estou falando do lado dos, vou botar entre aspas, bons, buscando essa linguagem de se aproximar, mas esses começaram com uma linguagem mais acessível. É a espetacularização, mas uma espetacularização para o entendimento de quem está ouvindo. Esse foi uma questão importante. Eu acho que a gente já, se for aqui, nós vamos ficar falando muito tempo. Acho que a gente podia encerrar um pouquinho essa conversa, que claro que demanda outras conversas. Se vocês quiserem cada um falar um pouquinho, né? Agradecer a Cláudia por ter vindo. A Cláudia é sempre como a gente falou, né? Essa parceria com a LPPE, a gente já tentou levar várias coisas e já fez alguns trabalhos também. Eu acho que é importante esse papel da universidade nesse diálogo, porque nós estamos na universidade de duas formas, né? A universidade é aquela ponta, mas também está formando aqueles que vão depois para a sala de aula. Além de ser a ponta, aquele que vai para se formar, né? Ao final daquela árdua caminhada que todo mundo reclama quando vai desde lá pequenininho, mas é também um espaço, e nós principalmente estamos vendo isso, de formação dos professores, né? Então, como é que nós, na universidade, vamos nesse diálogo e nesse caminhar junto com essa educação básica, né? E não unidades estanques, separadas, e cada um produzindo para o seu próprio nicho. Então, ainda mais que a educação básica, se você não tiver uma boa formação, quando chega na universidade, enfrenta justamente essa má formação, vamos dizer assim, ou essa formação mais precária. Então, eu queria agradecer, porque eu acho que é importante esse formato de debate do podcast. A gente começou com ele trazendo discussões amplas, e é importante retomar para essa reflexão nesse momento, isso tudo que a Cláudia trouxe esse aplicativo, né? Você transformar o conhecimento quase num aplicativo, como quase que aconteceu com aquela história do Tratekov, né? Vamos a cuidar da Covid através de um aplicativo que vai receitar remédio. Então, é a ideia de uma tecnologia que vem na frente da produção do conhecimento. Então, assim, se vocês puderem falar... Eu mencionei que quem fez o aplicativo foi a IPTV, que cuidou da campanha do presidente? Não mencionou, eu sabia disso, mas... a IPTV. Fez o nosso do estado e fez o do Rio também, que é a mesma coisa, só muda o nome. É o Aplique-se no estado e o Rio Educa para a prefeitura do Rio de Janeiro. Bastante criticado. Bastante criticado, e eu sabia que tinha sido essa... Inclusive foi um dos motivos até que isso veio à tona, né? Eu acho que se não fosse isso, ia ficar no silêncio, e vocês iam ter que enfrentar quase que essa robotização, né? De certa forma, eu me pergunto se eles não estão conseguindo aquilo que eles tentaram, que é, primeiro, você deixar de ter uma formação crítica, você junta história, sociologia, filosofia, cria aplicativo para passar fórmulas prontas, talvez vocês nem tanto, mas assim, eu sou da geração que foi formada na época da ditadura, então a gente tinha aquela educação moral e cívica, o SPB, e modelos certinhos que a gente não conseguia sair deles. Então, a gente talvez esteja caminhando para um terreno muito perigoso. Cláudia, Flaviano, né? Não, eu acho que assim, agradecer, porque eu acho que quem está com o pé na sala de aula, com essa experiência cotidiana, ainda mais nesses tempos atuais, assim, é que atualiza muita coisa, né? Eu acho que até assim a universidade forma professores, eu acho que os professores formam as universidades. De alguma forma ou de outra, apesar de tudo, eu acho que a gente está criando um grau de indignação muito grande, assim, que eu acho que, ainda mais quem está nessa linha de frente, né, com o pé na escola, que é muito mais, né, uma linha de frente muito mais ali problemática, né, eu acho que é uma indignação tão grande que eu acho que, de alguma forma, né, vai criar uma espécie de resistência, em algum momento, um possível ponto de virada.
né? Então, assim, eu acho que é bom, porque atualiza muito mais, acho. Esse campo da sala de aula, e eu estou vendo ser muito nesses pré-vestibulares comunitários, assim. Eles atualizam muito mais a coisa, pegam muito mais a situação pela unha, né? E eu acho que é por aí, né? Pré-vestibular comunitário, por exemplo, assim, ó, eu comecei a partir do ano passado com lives, etc. Conhecia o Emancipa, que é tremendo, imensamente grande. Participei de outros seminários nacionais. É de uma articulação nacional tremenda e surgiu na base do comunitário mesmo. Quer dizer, foi a revelia de qualquer estado, de qualquer política pública. Foi de fato da necessidade de se criar, as comunidades criaram uma rede nacional disso aí. Se criou uma rede de sistema educacional que não precisou de política pública e nem de nada, né? Então acho assim que tem espaço para essas novas brechas, apesar de tudo, né? Eu acho que quem está com o pé na sala de aula assim traz isso aí muito claro, assim. Eu acho que atualiza muito essa questão. É sempre bom ouvir, assim, né? Então é bom acompanhar, né, dentro do possível. Então, assim, tudo isso para agradecer, tá? A conversa. Eu também gostei bastante. Foi bem... Para mim foi quase uma sessão de terapia. É um desabafo, né? Gabriel? Foi sim. Querem complementar mais alguma coisa? Eu queria agradecer também, acho que é importante, foi uma experiência bem bacana para mim. Principalmente voltar a estar em contato com o outro lado, né? Que é voltar a pensar um pouco no ensino médio e tal, que é uma realidade. Foi uma realidade na minha vida, muitas coisas que a Cláudia falou, com exceção esse período específico, né? Pautado no mundo virtual, mas em muitas coisas que ela disse aqui eu me identifiquei. Então é sempre bom, é sempre importante. Gostei muito e agradeço ao LPPE, a Jaque, a todos vocês pela oportunidade. Eu também. Só tenho que, como é que eu posso dizer? Agradecer muito, né, esse momento, essa conversa. Como a Alicia falou, a gente está se identificando um pouco, né, com essas reclamações, com esses momentos que estão muito difíceis, tanto para o aluno quanto para o professor, porque na UERJ está rolando os mesmos problemas, que isso já tinha sido reclamado entre os alunos, mas, enfim, por exigência da instituição, teve que ser assim. Temos que passar por isso todo mundo junto, né? Obrigado aí, todo mundo. Eu quero agradecer. O podcast História Presente, ele foi pensado lá no seu início para trazer essas discussões, um espaço também para novas vozes, outras vozes que muitas vezes não encontram esse espaço até no meio acadêmico em si, e também estabelecer esse diálogo com o meio acadêmico, que ele é fundamental. Nós depois caminhamos até fazer outras produções de conteúdo, buscando também, né, essa tentativa de se contrapor a essas muitas narrativas que nós vemos como sendo equivocadas e que ganharam muito espaço. Então a gente pensa, reflete sobre as questões da cidadania e também busca construir esses conteúdos. Nós temos várias séries justamente voltadas para isso, né? São séries que são voltadas para aquele aluno da graduação, aquele que vai se tornar um professor, mas também para o professor e para qualquer um que esteja interessado. Então, é justamente esse olhar da universidade para fora. Então, nós temos esse programa de debates que é sempre muito interessante por conta disso. Eu agradeço muito. Nós fazemos esse podcast com o apoio do Audiolab UERJ, que faz toda a parte técnica. Nesse momento de pandemia, com as suas dificuldades, que nós temos como todos, mas nós estamos buscando até pensar também uma outra questão importante, que é a acessibilidade, né? Na verdade, nem todos têm acesso, não só pela questão tecnológica, mas por outras dificuldades mesmo a essas produções. Então, agradeço muito, agradeço a todos que estão nos ouvindo, espero que tenha sido uma conversa muito interessante, que venham conversar conosco também, que esse é o papel do LPPE, que é escutar também. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima conversa, uma próxima reflexão. Um abraço a todos.